Bem-vindo ao canal Encontro com a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Raimundo Alves e nesse dia especial, que é o Dia das Mães, o canal Encontro com a Palavra parabeniza todas as mães, inclusive especialmente a minha querida esposa, a pastora Rosa Helena, por essa mãe maravilhosa que ela é. Você que tem sua mamãe, você que não tem sua mamãe biológica, mas tem mãe do coração, que esse dia você possa homenagear sua mãe. Feliz Dia das Mães para todas as mamães que acompanham o canal Encontro com a Palavra. Hoje nós temos o resumo de 5 capítulos da nossa leitura. Como você sabe, estamos no projeto de ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, lendo 3 capítulos por dia de segunda a sábado e lendo 5 aos domingos. Conseguiremos ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, no decorrer de um ano. Hoje, como é domingo, a nossa leitura já está no livro de Esté, um livro maravilhoso. São apenas 2 livros na Bíblia que levam nome de mulheres, e Esté é um deles, o outro é Ruth, em homenagem a todas as mulheres, homenagem a todas as mães. Então, hoje, domingo, 11 de maio de 2025, a nossa leitura é Esté, capítulos 1 ao 5. No livro de Esté, se desenrola, essa história deste livro se desenrola entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdra. Se você está acompanhando, você lembra que nós falamos que há um intervalo de aproximadamente 60 anos entre o capítulo 6 e o 7 do livro de Esdras. E é nesse período que se encaixa o livro e a história de Esté. Muitos judeus acompanharam a primeira leva quando os judeus voltaram para Jerusalém, sendo comandados por Zorobabel. Muitos judeus vieram, mas a maioria ficou em Suzã, ficou na Babilônia, não quiseram vir para Jerusalém. Ora, Jerusalém estava abandonada, 70 anos abandonada, sem ninguém, uma cidade abandonada. E agora eles estavam bem aclimatados lá em Babilônia e muitos não quiseram voltar, mas muitos voltaram. E foi esse remanescente que Deus usou para trazer o Salvador Jesus ao mundo. Glória a Deus por isso. Então nós temos no capítulo 1, vai mostrar que o rei Assuero, ele fez uma grande festa, e para mostrar sua glória, 127 províncias, um governo muito abençoado, e ele vai então fazer a propaganda do seu governo, do seu reino. E quando ele está nessa festa, e ele já está alto do vinho, alegre do vinho, ele mandou chamar a rainha Vasti, para que ela desfilasse e mostrasse sua beleza aos convidados. E a rainha Vasti recusou, ela não foi. Então o rei reuniu os seus conselheiros para saber o que faria com a rainha Vasti. E o conselho foi que ela fosse deposta, pois ela havia desobedecido o rei e seria uma influência ruim, péssima, para todas as mulheres de príncipes de todo o reino da Pérsia. Então, Vasti foi deposta da sua posição de rainha. Mas depois o rei sentiu saudade. E agora o que fazer? Reúne os seus conselheiros, e o conselho foi escolher 127 moças, uma de cada província da Pérsia, para concorrer no concurso de rainha. E entre aquelas 127 moças estava uma chamada Radassa, que o nome dela em hebraico era Radassa, mas o nome dela babilônico era Esté. Então, Esté, que era filha de Mardoqueu, filha de criação, foi levada para fazer parte do concurso. E o que acontece é que ela foi a escolhida. Deus preparou tudo para que Esté se tornasse rainha do reino da Pérsia. No capítulo 2, ocorre o casamento e a coroação dessa princesa, da rainha. E ninguém no palácio sabia que ela era judia, pois o seu pai, Mardoqueu, havia aconselhado para que ela não contasse qual era a sua parentela.
E ela já estava então como rainha há algum tempo, quando Mardoqueu, sentado à porta do palácio, descobriu um complô contra o rei para matá-lo. Dois eunucos, Bigtan e Teres, prepararam um plano para matar o rei. E Mardoqueu descobriu, contou para Esté, Esté contou para o rei mandou averiguar, era verdade, e Bigtan e Teres foram mortos. E esse fato foi escrito nas crônicas dos reis da Pérsia. Ele não ganhou no momento nada por isso, mas Deus guardou este fato para livramento do povo mais na frente. No capítulo 3, um novo personagem aparece na história, um cidadão chamado Ramã, filho de Amedata. Ele então é constituído como primeiro-ministro do reino, ele é exaltado, e ele também cria ódio de Mardoqueu, porque descobriu que Mardoqueu era judeu. Todo mundo se curvava diante de Ramã e Mardoqueu não se curvava. Então ele ficou com ódio de Mardoqueu. E ele reuniu com o rei e contou muitas inverdades a respeito do povo judeu e baixaram um decreto para matar todos os judeus de toda a província das 127 províncias do reino da Pérsia. E então eles baixaram o decreto, ele prometeu dar ao rei muito dinheiro e o rei então assinou o decreto. E quando o decreto saiu, todos os judeus ficaram em desespero, tristeza, choro. É o que diz o capítulo 4, a tristeza, o desespero, e Mardoqueu corre e pede socorro para Esté. Esté diz para ele que não podia falar ao rei, porque fazia, naqueles 30 dias, ela não fora chamada. E se alguém comparecesse diante do rei sem ser chamado, seria morto. Então ela disse, eu não fui chamada. Então Mardoqueu mandou dizer para ela, se tu te calares agora, socorro virá da outra parte, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E ela então, ouvindo as palavras de seu pai adotivo, ela disse assim, então reúna todos os judeus, que eu vou reunir minhas moças e vamos jejuar. Vamos 3 dias sem comer e sem beber, orando ao Senhor, e depois eu vou, me apresentarei ao rei. Se eu morrer, morri. E então começaram um jejum de 3 dias. Mardoqueu e os judeus, Esté e as suas moças, e depois de 3 dias, Esté compareceu até a presença do rei. Quando o rei a viu, o rei estendeu seu cetro de ouro, símbolo de aceitação. Havia aceitado a petição ou a presença de Esté. No capítulo 5, nós vamos ver que ela entra na presença do rei e o rei pergunta para ela, que é o que tens, Esté? Qual é o teu pedido? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se te dará. E ela então marca um banquete. Se eu estou aqui para convidar o rei e Ramã para um banquete. Ora, os dois únicos convidados do banquete foram o rei e Ramã. Ramã ficou muito feliz, participou do banquete e no banquete o rei perguntou, Rainha Esté, qual é o teu pedido? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se te dará. E ela disse, ó rei, se eu achei graça aos olhos do rei, eu peço que o senhor e Ramã venha amanhã para um outro banquete, e nesse banquete direi ao rei qual é a minha petição. E o rei ficou muito curioso, e Ramã saiu muito alegre, e ele saiu contando para todo mundo que o único convidado para o banquete foi ele, então ele estava em alta no conceito de Esté, mas ele não sabia o que estava preparado por Deus para ele, por tentar destruir o povo de Deus. Muito bem, no outro, quando ele vai para casa e ele conta as glórias e tudo mais, mas ele conta que ele passa na porta e Mardoqueu não se curva. Então a mulher dele disse, ora, faz o seguinte, prepara uma forca e amanhã, antes do banquete, você pede a cabeça de Ramã, me enforca, ele pede a cabeça de Mardoqueu, enforca Mardoqueu, e aí você vai tranquilo para o banquete. E assim ele passou a noite toda fazendo a forca. E quando é no outro dia, ele vai para o banquete e o rei pergunta, Esté, qual é o teu pedido? Até metade do reino se te dará. E ela disse, ó rei, o meu pedido é pela minha vida e o meu requerimento é pela vida do meu povo, porque nós fomos vendidos. Se tivéssemos sido vendidos como escravo ao rei, eu ficaria calada. Mas nós fomos
vendidos à destruição. E a pessoa que vai destruir o meu povo não vai pagar a perca do rei. E o rei se enfureceu, levantou e disse: quem é este malvado que planeja tal coisa contra você e o seu povo? E ela então aponta o dedo em riste e diz: é este mau Ramã, ele é o inimigo. O rei ficou muito furioso e saiu. Quando ele sai do banquete, Ramã entendeu que o mal já tinha chegado para ele. E ele vai e se prostra no divã, no divã da rainha Esté, para pedir socorro. E quando o rei volta, ele está prostrado lá na cama da rainha, e o rei interpretou mal, interpretou que ele estava tentando forçar a rainha na presença dele. E quando ele disse isso, um dos eunucos cobriu o rosto de Ramã, e alguém disse para o rei: Ramã passou a noite fazendo uma forca para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou a vida do rei. E ele disse: então levem ele e coloquem na forca. E assim, a forca que Ramã fez para Mardoqueu serviu para ele. Então esse foi o resultado do segundo banquete, e daí se desenrolou uma grande vitória que Deus deu para o povo dele nesse período, usando Esté. Então essa é uma história fascinante, você é convidado para ler a palavra do Senhor, para meditar nesta palavra, e que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. E se você chegou agora no canal, se inscreva, comente, compartilhe, curta este canal e contribua com este canal para que ele cresça e para que seja uma bênção para muitas pessoas. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai, quero te apresentar neste momento a vida de cada um dos que estão acompanhando, Senhor, a leitura da Tua Palavra, que o Senhor os abençoe de forma poderosa, continua abençoando a nossa caminhada, abençoando cada mãe nesse dia especial, e os que estão enfermos e necessitados, que possam ser socorridos, Pai. Em nome de Jesus te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Deus abençoe você, sua família, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.